Amados irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 8º do Evangelho de São João. Jesus, ele estava junto dos judeus e alguns judeus tinham acabado de crer em Jesus. Mas agora Jesus diz que não basta ter fé, é necessário permanecer em sua palavra. Jesus diz que não é necessário apenas crer nele, mas permanecer nele. A fé, em um primeiro momento, ela surge quase que como uma explosão, porque a fé ela é infusa. Deus nos dá a fé. O ponto inicial da fé é dado por Deus. Deus dá a fé a todos, mas nem todos permanecem naquela fé. Deus concede o broto da fé para todos. A capacidade de crer, toda pessoa tem. Toda pessoa tem a capacidade de crer. No entanto, assim como nós começamos uma vida de fé, é uma vida de fé ainda muito superficial. É o que Jesus está combatendo no Evangelho de hoje. Jesus, ele está acusando os judeus de ter uma fé muito superficial. Não basta crer em Jesus, mas tem que crer profundamente. Uma fé que não é profunda não nos nutre. Uma fé que não é profunda não nos alimenta. Uma fé que não é profunda não nos leva a Cristo Jesus. Jesus vai contra uma fé superficial. Ser católico envolve toda a nossa vida. Ser católico é um modo de viver. Um modo de viver semelhante ao modo de Jesus Cristo. Como um católico deve ser? Semelhante a Jesus. Ser católico é um modo de viver. Um modo semelhante a Jesus. Se ser católico é uma forma de viver, tudo aquilo que nós fazemos revela a nossa fé. A roupa que nós vestimos revela a nossa fé. Aquilo que nós falamos revela a nossa fé. A maneira como nós conversamos e com quem nós conversamos revela a nossa fé. As músicas que ouvimos revelam a nossa fé. O trabalho que fazemos revela a nossa fé. Tudo revela a fé que nós possuímos. Ser católico passa por toda a nossa vida. Toda a nossa vida deve ser moldada por Cristo Jesus. Cristo é a forma. E nós devemos entrar nessa forma para sermos moldados, para sermos conformados em Cristo Jesus. E para aprofundar a fé, não basta simplesmente saber que Deus existe. É necessário alimentar essa fé. Citei anteriormente o modo de viver, mas também é necessário rezar. E também passa pelo modo de viver. A fé que eu professo está na oração que eu faço também. Uma fé que não está baseada na oração é uma fé que não aprofunda. Uma fé que não adora Jesus Cristo é uma fé que não aprofunda. As pessoas que mais aprofundam a sua fé são aquelas que mais estão perto de Jesus. Aquelas que se comprometem com Jesus. Fé profunda é uma fé comprometida. Quem não se compromete com Jesus tem uma fé superficial. E o modo de leitura dessa fé superficial são aquelas pessoas que gostam de ouvir a palavra, aquelas pessoas que gostam de vir à igreja, mas não se comprometem com nada. Um outro modo de fé superficial são aquelas pessoas que, enquanto estão ouvindo aquilo que lhe agrada, elas permanecem na igreja com uma alegria exultante. Mas quando de repente a palavra de Deus toca numa área determinada e que exige dela uma mudança, aí ela desanima. Dias atrás eu estava lendo uma frase que dizia assim: antigamente, quando os padres da igreja eles pregavam a verdade, as pessoas mudavam de igreja. Hoje, quando os padres pregam a verdade, as pessoas mudam de igreja. Porque o católico não está mais compromissado com Cristo Jesus. Ele quer uma fé superficial, uma fé onde Deus lhe sirva. Quem
lhe agrada, não está buscando Deus. Se você olhar a primeira leitura, a fé tem compromisso e a fé tem consequências. Tudo que nós fazemos na vida tem consequências. Toda ação tem uma reação. A fé também tem as consequências. Se você é católico, mas você não está pagando um preço por sua fé, você não está vivenciando a sua fé é superficial. Uma vida católica profunda, uma vida católica de fé, vai ter as suas consequências. E às vezes as consequências são pesadas para você que é católico. Primeira leitura da profecia de Daniel. Nós encontramos 3 jovens muito famosos na palavra de Deus: Sidraque, Mesaque e Abednego. Naquele momento, eles foram obrigados a renunciar à sua fé. Eles tinham uma escolha: ou você renuncia à sua fé ou você vai morrer. Essa era a escolha. Liberdade é você escolher o que é certo, mesmo que a sua vida esteja em risco por isso. É isso que é ser livre. E eles têm a capacidade de escolheram a verdade, escolheram Deus. E aí entra um conflito muito grande, porque Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Na primeira leitura, eles escolheram Deus e foram condenados. Mas Jesus, em nenhum momento, ele prometeu uma vida fácil. Ele prometeu que nós seríamos livres. Não que a nossa vida seria fácil. Liberdade é poder saber escolher entre o bem e o mal. Isso é liberdade. Liberdade é eu saber escolher o bem. Liberdade é eu saber escolher aquilo que irá me levar até Deus. Isso é liberdade. O grande poder que Deus nos deu, justamente o poder da liberdade. Mas volta a insistir: liberdade não é fazer o que quero. Muitas pessoas pensam isso: eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Nós somos escravos do pecado, diz o Evangelho. Então, se nós fazemos o mal, não somos livres. Livre é aquela pessoa que tem a capacidade de sempre escolher o bem para si, aguentando todas as consequências. Às vezes, escolhendo o bem, você vai perder pessoas na sua vida. Às vezes, fazendo o bem, você vai ser perseguido até pelo pouquinho da sua própria casa. Às vezes, fazendo o bem, você vai ser julgado. Mas a primeira leitura nos mostra que Deus não livrou os 3 jovens da fogueira. Então, mesmo que você esteja ao lado de Deus, às vezes você não vai ser livre da fogueira. Os 3 jovens não foram livres da fogueira. Deus, por um milagre, e para despertar a fé daquelas pessoas, fez que esses 3 jovens, eles sobrevivessem à fogueira. Mas nós não estamos livres da fogueira porque cremos em Deus. A fé tem consequências. E são essas consequências que nós católicos devemos saber. E toda consequência, se é feita pelo bem, vale a pena. Jesus diz que a verdade vai nos libertar, mas em nenhum momento diz que a verdade vai ser uma verdade agradável. Provavelmente você já passou por essa experiência de ouvir uma palavra tão dura para você, que você caiu numa crise de fé. Às vezes você pode se deparar com uma verdade que Cristo revela para na igreja, que lhe faz entrar em crise. Aí você se questiona sobre a sua própria fé. Mas eu digo mais uma vez para você: para aprofundar a fé, às vezes você vai entrar em crise de fé. Não existe fé que cresça passando por facilidades. Se você quiser aprofundar a sua fé, você vai realmente passar por muitas dificuldades. Você vai ter crise de fé. Mas vai valer a pena, você vai ser transformado por ela. Fé, ser cristão, é um modo de viver que passa por tudo aquilo que eu faço. Dentre isto, as minhas escolhas.
Quem optar pela verdade será uma pessoa livre. Livre é aquela pessoa que sabe que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E sabe escolher o que convém ao católico.